E aí pessoal, tudo bem? Então, fazendo esse vídeo aqui para deixar claro que o fascismo não tem como ser de direita. É, acho que o fascista mais famoso é o Mussolini, e é do Mussolini que tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. A verdade é que os homens estão cansados de liberdade. Os meios justificam os fins. Contrário ao individualismo, a concepção fascista é voltada para o Estado. E é para o indivíduo na medida que ele concorde com o Estado. Bem típico, né? Se você não concorda comigo, você não tem direito a nada. Ou seja, não é para o indivíduo, obviamente é tudo no Estado, como ele já tinha dito. E se pegarmos um economista liberal, o pai de tudo que veio se tornar hoje em dia com o libertarianismo e tudo mais, o Milton Friedman, veremos que ele dirá que a sociedade que coloca a igualdade à frente da liberdade irá terminar sem igualdade e liberdade. Ou seja, para ele o mais importante é a liberdade. A solução do governo para um problema é usualmente tão ruim quanto o problema. Conseguem perceber que para ele o Estado não é a solução de nada. O Estado vai piorar o problema. Ninguém gasta o dinheiro dos outros com tanto cuidado como gasta o seu próprio. Se quisermos eficiência e eficácia, se quisermos que o conhecimento seja bem usado, isso precisa ser feito por meio da iniciativa privada. É... Ok, essa aqui é um pouco distorcida, então vamos pular ela. Nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. É o que acontece aqui, por exemplo, no Brasil, com o surgimento dos auxílios. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que quando surgiram os auxílios, o Lula foi contra. O Lula chega ao poder e amplia esses auxílios. Então o Bolsonaro é contra. O Bolsonaro chega no poder, o que ele faz? Ele amplia os auxílios. Então, não importa quem vai chegando no governo, como esses auxílios são populistas, eles não resolvem um problema. É que nem quando tem um vazamento, você pega uma fita e cola. Você não resolveu, você tampou o problema. É, a renda básica universal até é uma proposta libertária, mas para chegarmos nela, que seria um imposto de renda negativo, que seria um complemento de renda. Se você recebe abaixo de determinado limite, você vai ter um complemento de renda de quem paga acima, né? Quem recebe acima do limite. Mas isso seria necessário que o Estado já estivesse funcionando de um. O Estado não, o país estivesse funcionando de uma forma que a riqueza já tivesse crescido. Então, em países europeus, talvez em alguns lugares dos Estados Unidos, seria possível algo do tipo, mas no Brasil é complicado. Eu entendo por que fazem isso, né? Mas é populismo. Aí se vai ser o quanto pode ser feito sem quebrar o país é que tem que ser calculado, né? Porque não adianta você fazer uma política por 10 anos e depois ter 20 de pobreza extrema para todos. Não é excesso de liberdade, se aqueles que são livres são responsáveis. O problema é a liberdade sem responsabilidade. Nós temos um sistema que aumenta impostos sobre o trabalho e subsidia o não trabalho. Ou seja, toda a política econômica do Milton Friedman que veio a gerar o liberalismo, o que eles chamam de neoliberalismo, o libertarianismo, tudo mais, a direita em si, como a economia que a direita prega, ele foi o não o pai porque já existia antes, né? Alguém sempre se inspira em alguém anterior, mas ele é o cara, poderíamos colocar assim. E ele é a favor de um Estado mínimo e a favor da liberdade. Podemos ver que Mussolini é contra a liberdade e a favor de um Estado grande, inchado. Se pegarmos aqui no Brasil o integralismo, é, ver na economia, aqui vai ter um. Vocês podem ver né, que o integralismo tem bastante discussão, né, como que seria a economia dele, mas é meio que um consenso que seria de uma maneira corporativista. Aí nós temos o tal do metacapitalismo que alguns vão falar, né?
que acontece muito hoje em dia no Brasil, por exemplo, que podemos ver mesmo com as operadoras de telefonia, que até está crescendo agora, mas tínhamos quatro, as quatro dominavam tudo. Enfim, nós temos poucas empresas que dominam todo o setor. E isso aqui é um corporativismo. É claro que o corporativismo aqui seria de outro jeito, né? Seria um corporativismo baseado no Estado, estabelecendo as coisas para ter o tal do preço justo. Ele vai. Mas sempre que você vê a palavra corporativismo, cai fora. Corporativismo não importa qual. Pode ser o dos corporativismo de empregos, de trabalhadores, né? Que surgiram sindicatos e tudo mais, de empresários, de empresas. Não, corporativismo é ruim. O corporativismo ele fecha aquilo e você fica sem ter como competir. Se quer entrar alguém novo, se tem trabalhadores que querem entrar sem participar do sindicato, não, não pode. Você não pode ser um advogado sem estar na OAB. Você não pode abrir uma empresa sem a concessão estatal. Todas essas coisas são dificultadores. É isso que acontece. E o integralismo, ele defende a propriedade privada, ele não é socialista, eles não são o integralismo, o fascismo, o nazismo de extrema esquerda, que pegaria os socialistas marxistas que defendem a abolição da propriedade privada. Não. Eles defendem. Acontece que eles defendem de uma forma um pouco diferente, chamada distributista. O distributismo ele se opõe tanto ao capitalismo quanto ao socialismo, ou seja, dá pra ver que não é de direita, porque a direita é capitalista, entende? E aqui tem toda a origem dele, né? É... Ele vai falar que o capitalismo concentra nas mãos de poucos indivíduos e o socialismo nas mãos do Estado. E o que ele queria fazer era dividir a propriedade entre as pessoas em si. É... Não daria certo. O que acontece é o seguinte: o que determina o preço de tudo é a oferta e demanda. O ouro, o valor dele, é porque ele é raro. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar que teve um rei africano que fez uma peregrinação e no meio do caminho ele começou a distribuir ouro. É... E quando ele voltou, ele percebeu que por onde ele distribuiu o ouro, o preço do ouro despencou, não valia mais nada. Então as pessoas, ele acabou com a economia de todos os lugares que ele passou distribuindo ouro. Eu posso fazer um vídeo depois sobre isso. Então, não, 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 não. Não, não funciona assim. O que tem que existir, eu entendo, eu concordo, eu não sou. Eu uso a bandeira libertária porque é o mais próximo, mas eu acredito que o Estado não deve interferir em nada na vida das pessoas, na medida do possível. Mas o que é a medida do possível? Um ser humano não pode viver sem segurança, sem saúde. Esses dois não tem como. Você não pode fazer nada. Não depende apenas de você. Se tem bandidos atrás de você, se você não tem uma insegurança, você não pode abrir um comércio, você não vai conseguir fazer. E na saúde, se você está doente, como é que você vai fazer alguma coisa? Não tem como. Então, essas duas são seguranças essenciais para que funcione. Então, eu concordo que a arrecadação de impostos para manter alguma espécie de SUS ou algo do tipo, o como seria feita, eu não quero entrar em discussão aqui agora, mas e a educação também é necessária, menos do que as duas primeiras, que são essenciais à vida. Você não consegue nem se manter vivo sem a segurança e sem a saúde. Mas sem a educação, o Estado não avança. Então, todos os Estados que avançaram, de alguma forma, subsidiam a educação. Podemos ter uma discussão de qual seria o limite disso? Ok, um discurso à parte. Então, seriam esses três pilares que eu acredito que o Estado deve intervir e nada fora disso. O Estado quer colocar dinheiro na cultura? Não. O Estado quer intervir como as pessoas vão ter relacionamentos amorosos? Não. O Estado quer intervir em obrigar as pessoas a entrarem em sindicatos? Não. Ou proibir sindicatos? Não. O Estado não deveria interferir em mais nada. Só nessas três coisas e acabou. É claro, a justiça, por exemplo, interferiria em leis. Você não pode matar, questões óbvias, né, pessoal? Então, gerar leis que gerem estabilidade, então contratos de trabalho padronizados com algumas garantias mínimas, que eu entendo
que esse era o problema que acontecia na Inglaterra, quando Marx escreveu tudo. O que ele escreveu para a época dele não eram mentiras, mas é algo temporal, ficou para trás, ok? E no próximo vídeo eu vou estar fazendo esse teste de coordenadas políticas só para mostrar que como eu estou na direita e o que eu vou responder não tem nada a ver com o que era a economia fascista. Então é isso, pessoal. Então sempre que alguém falar para você o fascista de direita, extrema direita, não, 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 não. Não. O fascismo está na esquerda. Não está lá juntinho dos socialistas, mas um passo antes, gente. Então, está na esquerda o fascismo. Defende o capitalismo, como parte da esquerda defende o capitalismo. Nós temos os sociais-democratas, defendem o capitalismo e estão na esquerda. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até mais. Talvez, né? Vai saber.